Bom dia! Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a essa live. Olá, olá! Todo mundo já acordado há muito tempo? Bom dia, Thaís! Bom dia, Nádia! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. A gente tem recebido muita mensagem do pessoal nessa quarentena falando sobre o desânimo, né? Sobre até uma certa impaciência nas relações em casa. E aí, conversando com o Leandro, a gente decidiu fazer essa live. Acho que vai ser muito bacana. Leandro é um amigão. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Bom dia! Aqui acorda cedo. E aí, E aí, Rapoque? Leandro? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Como é que tá aí? Linda como sempre você, hein? Ah, não, a maquiagem aqui, ó, ajuda. Beleza. Você sabe que participei de uma aula da Larissa Menezes, que ela está num programa de Aham. mentoria para empreendedores digitais. E dentro da mentoria teve uma aula dela sobre consultoria de imagem. Eu falei, nossa, gente, é um mundo. Como é que a maquiagem, isso tudo, ajuda a realçar, tem um papel importante. Não só a maquiagem, a roupa, a postura, o cabelo e tal, mas eu não percebi assim, a profundidade de todo esse conjunto. Muito bacana isso. E chama a gente mesmo, né? Esses dias tinha um pessoal falando, né, do desânimo em casa, não estava conseguindo ser produtivo. Falei, gente, levanta, faz uma maquiagem, se arruma, sabe? Porque enquanto você não se arruma, o teu corpo tá achando que você quer dormir, né? É verdade, é isso aí mesmo. A gente vai falar sobre isso aqui também, dessa ligação com o Muito corpo, bom. com a emoção e com a fala. Oh, muito bom, muito bom. Então, ó, para começar, gente, olha, o Leandro é muito fera. Eu conheci o Leandro, acho que foi em 2018, 2019, por aí. Conheci ele lá na palestra do professor Tiago Amorim. Olha só, faz tempo. Aqui no Sim. Rio de Janeiro, na antiga Sé. E aí eu comecei a descobrir um pouco do trabalho do Leandro com a empresa dele, a Oratio, que é uma empresa que ensina as pessoas a falar em público. E aí eu queria que você contasse um pouco da tua história, Leandro. Como que você começou? Se apresenta aí pro pessoal. Tá bom, gente, olha, muito bom dia. Obrigado, Rapuque, pela participação, pelo convite. Eu tenho indicado o seu clube para muitas mulheres que estão aí ainda meio sem saber o benefício que tem a literatura. Bom, meu nome é Leandro Gulo, sou engenheiro de formação, olha que coisa. Essa eu não sei se você sabia. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei mais de 10 anos na área de engenharia, mas sempre gostei muito de pessoas. E isso me favoreceu muito dentro da engenharia. Eu falei o mais porque geralmente a gente tem ideia que engenheiro não gosta muito de gente, de relacionamento. Mas não é verdade. E aí criei a empresa de oratória, uma coisa que foi surgindo com amigos, e já tem mais de 3 anos com mais de 300 alunos formados. Então, o bacana da oratória é trabalhar a oratória não como meio de falar bonito, sabe? Falar por falar bonito. É claro, tem todo o estilo, tem um padrão, uma beleza, isso tudo, mas é focado que, em gerar comunicação. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas falando até bem, mas parece que falta algo naquela pessoa, sabe? Que não tem vida naquilo ali. A gente vai falar sobre isso também. Então, e o Tiago Amorim é um grande amigo que eu fiz, que a vida me proporcionou, meu professor também de parte de filosofia, e convidei ele para o Rio. Que bom que você pôde estar com a gente lá. Ai, foi uma palestra muito Foi. boa, Ela sobre... está disponível no YouTube, tá? No YouTube da Tá, Horácio, se alguém quiser ir lá assistir. tá, nossa, é inesquecível, inesquecível. E é curioso, né? Porque às vezes a gente tem medo de, não sabe bem como se relacionar, como se comunicar com as pessoas. E eu me lembro de uma fala muito interessante tua, acho que foi até numa das reuniões do clube de oratória, que eu e o Leandro também tem um clube de Ah, oratória, é. né? Com o pessoal que já fez o curso dele. E aí você falou que o nosso cérebro, ele capta
mais a forma com que a gente fala do que necessariamente o conteúdo. Você pode explicar um pouco isso pra gente? Que eu fiquei muito curiosa. Isso é uma coisa muito interessante que tem a ver, que é diretamente ligado com nossos relacionamentos. Principalmente no momento agora que a gente vive dentro de casa, lidando com o pai, com o filho, com a esposa, com tantas pessoas queridas. E que às vezes a gente fica fora tanto tempo e agora está tendo que conviver direto. Mas é verdade, ó, porque às vezes eu vejo assim, as pessoas se preocupam muito com o que elas vão falar, sabe? Com essas palavras que elas vão usar. Isso é importante também, mas o interessante é que tem um estudo muito famoso, você pode pesquisar aí, do Albert Mehrabian, da década de 50 e 60, que ele vai mostrar o seguinte, que 55%, 50 e poucos por cento do efeito da comunicação, o efeito que a gente causa no outro quando a gente se comunica, é devido à linguagem corporal. 38% é o tom de voz. E 7% do efeito, da pancada lá, do impacto que o outro recebe, são as palavras que você escolhe para colocar. Então, olha que coisa, o que esse estudo está dizendo? Que quando você fala, as pessoas são mais impactadas por como o seu corpo expressa o que você fala, seguida do tom de voz, de como você fala, e por último, das palavras que você escolheu. E a gente vê isso na vida. Por exemplo, se a sua avó, que você sempre acompanhando aí no Facebook aí e tal, chega para você e fala assim, ela quer perguntar assim, Apuque, você pode pegar o caderno para mim, meu caderno de receita na cozinha, por favor? Olha só, se ela chega para você e fala assim, Apuque, você pode pegar o caderno de receita para mim na cozinha, por favor? Que sentimento desperta em você? De alegria, tristeza, de que eu estou mandando, que eu estou pedindo? Tá mandando. Olha só, Apuque, você pode pegar o caderno que eu esqueci em cima da mesa, por favor? Estou mandando ou pedindo? Pedindo, pedindo. Tá, se imagina se tivesse um mudo, se eu não tivesse o Eduardo ao longe e vendo a cena, eu como sua avó pedindo isso para você, ele não escutasse. Você acha que a expressão, isso tudo está dizendo que eu estou pedindo ainda? Não. Não? Não sei como é que é a sua avó, mas geralmente é Rapuque, você pode pegar o livro para mim que está em cima da mesa? Geralmente é pedido. Agora, se eu mudo só a expressão corporal, olha, Rapuque, você pode pegar o livro para mim que está em cima da mesa, por favor? Já mudou, Tá já ficou mais. Já ficou mais. Agora, se eu mudo o tom de voz também. Rapuque, você pode pegar o livro para mim que está em cima da mesa, por favor? Virou minha chefe. Então, aí a gente às vezes não dá ideia para isso. Oi, Krishna, bom dia, tudo bem? Minha aluna aí de Angra dos Reis. A gente às vezes não para perceber que o tom de voz e a nossa expressão corporal fala muito mais do que as nossas palavras. Às vezes a gente bota um por favor, faz para mim por favor, quebra o galho, não sei, tantas expressões de pedido, mas o nosso tom é de mandar. E aí as pessoas entendem, porque o que acontece com esse estudo? Não é que a palavra tem menos importância, é que se o corpo e o tom de voz dizem uma coisa que eu estou mandando, e as palavras são de pedido, por favor, pode pegar tal coisa para mim, as pessoas tendem a escolher sempre o que o corpo e o tom de voz está falando, não as palavras. Então, se as minhas palavras são de afeto, de carinho, mas meu tom de voz, minha linguagem corporal é de ordem, as pessoas vão atrás da ordem. Outro exemplo é quando a gente fala assim, imagina que você encontrou uma mulher que até então você achava que gostava de você. Aí você encontrou com ela, ela vira para você e fala assim, oi, querida, que bom te ver aqui. Nossa, eu gosto tanto de você, Rapuque. Você sai daquela conversa com assim, alguma coisa tá me dizendo que ela é falsa, que ela tá sendo irônica comigo. Mas olha que engraçado, as palavras dela são de carinho. Nossa, Rapuque, que bom que eu te encontrei, como eu gosto de você. Só que a expressão corporal dela e o tom de voz já é de deboche, já é que não gosta. Aí a gente se assusta e pensa assim, mas como fulano acha que eu não gosto dela? Eu sempre fui tão simpática. Faz sentido isso para você, Rapuque? Percepção faz sentido, com certeza. E acontece muito, né? Acontece, às vezes o que eu vejo lá com o nosso tema aqui é a família. Às vezes mãe, pai, a gente fala com os filhos assim. No momento eu tô aqui em Angra dos Reis com meu pai. Meu pai às vezes vai... Ontem eu cheguei, fui ao mercado, comprei algumas coisas. Aí quando eu cheguei em casa ele falou assim, você comprou a canela?
cadê a canela? Você comprou? Aí eu falei assim, por que você tá brigando comigo? Aí eu não tô brigando com você, não. Eu só tô Ai, perguntando. direto. Então, Direto. Ela tá gritando porque eu tô aqui do seu lado, né? eu já me proibiram aqui em casa de falar, mas eu tenho uma frase que eu aprendi com uma amiga que eu fico, deixa mais nervoso ainda, que eu fico assim, você tá ansioso, você tá nervoso. É para a pessoa voltar mesmo, né? Porque às vezes as pessoas não percebem. Eu via isso muito lá na casa da minha avó, né? Havia uma diferença no trato, assim, a minha avó e a minha tia são melancólicas, mas tem um temperamento melancólico, né? Mas a minha avó, ela tem uma certa doçura para lidar com as coisas, então ela vai conduzindo a conversa de uma maneira mais suave. Mas a minha tia já é mais pra fora, né? Pá, vamos resolver. E às vezes a forma dela falar com a minha avó me incomodava. Caramba, por que ela tá sendo tão grosseira assim, né? Se ela quer ajudar. E aí depois eu entendia que era o sentimento dela, a ânsia de querer resolver. E aí ela acabava falando de uma forma grosseira. Sim, e você tocou num ponto muito bacana, quando você falou assim, a minha tia, ela é melancólica, e depois você colocou, ela tem um temperamento melancólico, que é o ponto que eu quero entrar com você, não de temperamentos em si, mas Uhum. mostrar como é que a gente se cristaliza num traço da nossa personalidade. A pessoa diz assim, mas eu sou assim mesmo, eu falo assim, esse sou eu. Sabe? Então, assim, eu vou colocar para vocês um pouco mais. Primeiro eu quero colocar outra coisa. Mas como é que Uhum. essa coisa de, será que me adaptar a isso tudo, eu estou deixando de ser eu? Sabe? Estou deixando de ser de expressar minha personalidade? Vou falar sobre isso aqui também com vocês. Então, olha só, se vocês tiverem algum amigo e tal, convida ele para participar dessa live aqui, ó. Alguém botou aqui, É, ó, como a oratória pode ajudar na vida doméstica. É o tema de é hoje a aqui, ó. Laís. Laís é minha Então, amiga querida. Rapuca, então assim, o que eu vejo dentro do ambiente doméstico com relação à oratória? Porque assim, dentro do meu curso de oratória, tem empresários, tem médicos, tem engenheiro, tem barbeiros, tem donas de casa, tudo. Mas, por exemplo, quando é dona de casa, eu começo a perceber um certo padrão, sabe? Das mulheres que estão em casa e vêm trabalhar isso aqui, ó. A Laís pedindo, fixa o título. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender Ah, ainda como vou é que faz. fixar. Depois você me. Ah, tá. Alguém acho que tem que publicar e você vai lá e fixa aquele comentário. Eu acho que é Isso. isso. Mas olha só, e eu vejo dentro de casa o que, é que acontece. O que grande parte faz, a PUC, é gritar. Sabe? Principalmente as mulheres. Gritam muito dentro de casa. E eu falo para as pessoas assim, gente, não é que a gente com a oratória vai falar bonitinho, no sentido de que, sabe, não vai falar um palavrão, não vai xingar. Não é isso, sabe? Não é ser polidamente correto, politicamente correto. Não é essa a questão. A pouco você tem que ir no comentário dela que colocou e você clica nele, aí vai aparecer assim, fixar comentário. Deixa eu ver se eu consigo aqui para Porque te não tá ajudar. aparecendo. É, para mim também não foi não. Mas Ah, enfim. foi aqui agora. Depois você me Consegui. ensina aí. Isso aí. Então o que acontece? As pessoas ficam dentro de casa e eu falo com as pessoas assim, gente, pra mim, assim, você pode xingar, você pode brigar, você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que ser responsável pelo que você está falando e que você está gerando no outro. Uma pessoa que fica em casa gritando o tempo todo, depois reclama que os filhos não estão perto, que as pessoas não procuram para conversar, que não tem intimidade, não tem o direito de reclamar. Porque ela pensou só nela. Sabe aquela coisa? Eu nasci assim, vou morrer assim, Uhum. vou viver assim, Gabriela. E eu falo para as pessoas o seguinte: gente, a pouco hora que você quiser me interromper para perguntar, comentar, Tá. fica à vontade, tá? Eu falo com as pessoas assim, gente, a gente tá num relacionamento. A oratória que eu procuro aplicar é uma oratória fundada, findada em quê? Em um relacionamento. Então, assim, dentro do relacionamento, vai ter hora que você vai ter que impor limite. Aí você vai subir o tom de voz. Vai ter hora que você vai ter que dar um chacoalhão na pessoa. Aí você pode até xingar. Vai ter hora que você vai ter que acolher, então você vai ser doce. Então, assim, o que eu procuro fazer é mostrar para a pessoa que ela tem um espectro de ferramentas que ela pode usar. E não assim, eu sou sempre aquela mulher que fala docinho, meiguinho. Não, essa mulher também tem uma mulher forte, uma mulher mais incisiva dentro dela, que ela não está acostumada. Então a gente procura trabalhar para que ela exerça, vivencie esse papel aí também, para que no dia a dia dela pode. O que é adequado? Olha que bacana, olha. O que é adequado agora? Eu quero acolher, eu quero mostrar ordem, eu quero traçar limites. E o que eu vejo? A pessoa se cristaliza num traço só. Ela grita e grita o dia inteiro.
Ela fala gritando. Aí quando você fala para ela assim, fulana, por que você tá gritando? Eu não tô gritando não, tal, você quer? E aí, até meu pai vai fazer o curso de oratória, agora ele já se percebe. Isso é muito bacana. E aí, agora ele já se percebe. E é muito bacana uma coisa que eu faço, que é quando ele grita, aí eu falo mais baixo. Aí ele chega e fala assim, mas cadê tal coisa aqui, não sei do quê? Eu falo assim, olha, eu não sei, deixa eu procurar aqui, onde é que... Eu falo bem baixo, bem suave, para ele perceber o contraste e perceber como é que ele está tão alto em relação a mim. É uma estratégia já divulgando para vocês. Ah, isso é muito Mas aí, bacana. Rapuc, as pessoas, então assim, eu falo, gente, a gente está se comunicando. Quando eu falo, estou falando. Falar é só para mim. Agora, quando eu me comunico, já envolve um outro. Então eu tenho que ver, perceber o seguinte, não, importa, não basta só é o meu jeito. Tem que ser o nosso jeito. Sabe? Olha que bacana isso. Por exemplo, eu cito isso no minhas lives. A Rapuc me convidou para um almoço. Eu já estou te dando a dica aqui, tá? Esse pastel aí, perto da feira dela aí, esse caldo de cana. E convidou para lá. Aí eu chego lá, vamos dizer, ela fala, nossa, tem um pastel ótimo aqui que eu comprei aqui na feira, trouxe aqui para casa, você vai comer aqui em casa comigo. Só que ela adora, qual pastel que você gosta? Ah, eu gosto de pastel de palmito. Então, tá lá, que bom. Aí ela fala assim, eu gosto, adoro pastel, comprou só pastel de palmito, porque ela adora pastel de palmito. Só que eu chego na casa dela, eu detesto palmito. Entendeu? Eu não gosto de palmito. Aí o que ela faz? Ela pega, traz pra mim, aí eu falo assim, poxa, Rapuca, mas eu não gosto muito de pastel de palmito italiano, mas é o que eu gosto, como é que você não gosta? E coloca ali e não troca. Então eu pergunto assim, aí o que acontece? Eu vou voltar na casa da Rapuca depois? Eu nem comi, não comi direito. Ó, acontece isso. Então assim, quando as pessoas falam assim, ah, eu falo assim mesmo, meu jeito é assim, tal, não sei o quê, ou a pessoa está dizendo o seguinte, você vai comer o que tem. Você vai comer o que tem. E se você me convidou para sua casa, você está querendo gerar um relacionamento, você quer que eu volte. Então, assim, eu falo para os alunos, a gente não vai, quem grita, não é que você tenha que falar baixo, mas você tem que perceber. Se a pessoa está gritando contigo, você grita também. Tinha uma aluna minha que ela trabalhava em marmoraria e lidava muito com homens. Então eu falei com ela, não tem problema você gritar na marmoraria se todo mundo grita. Mas quando quando você for para casa, é outro ambiente. Então, assim, você não se perceber, você vai gritar em casa também. E ela gritava no curso também, porque ela não achava que estava falando alto. Então, eu tive um trabalho com ela para isso. A pessoa ela cria um padrão de comportamento ali, né? E fica, já que é mais confortável. Eu estava ouvindo ontem a aula do professor Olavo e ele falava muito sobre traços que nós achamos que é natural em nós e que muitas das vezes vem mais do ambiente que a gente está e da cultura que a gente está inserido. Gente, sem mentira, quando eu fui para Canela, para Serra Gaúcha, quase que eu estava pedindo desculpa para entrar. As pessoas falavam baixo, Leandro. Sabe? E elas queriam, sabe? Você via que elas queriam te ouvir. Aí você vem aqui no Rio de Janeiro, as pessoas já são mais agitadas, né? Tem a questão do clima também, mas eu vejo muito disso. Às vezes a gente acha que é um traço natural nosso e assim, não é, né? Não, É muito mais do entorno. sim, eu vejo assim, eu vejo como a criação tem um impacto muito grande nisso. Por exemplo, tem gente que nasce, eu já nasci, acho que já nasci falando, porque sempre tá as gravações aqui de casa, de festa, sempre falando, gritando, isso tudo. Se eu tivesse nascido numa família que fosse mais calma, comedida, isso tudo, provavelmente eles iam influenciar muito a mim, porque para me condicionar a quase não abrir a boca. E tem gente que cresce, que quer falar, mas aí fica aquelas coisas do passado da mãe e do pai falando, você só abre a boca para falar besteira. O que você vai falar? Fica quieta. Criança aqui não tem voz nem tem vez. E aí você vai ficando muda. Ou aquela criança, por exemplo, vou falar mais especificamente para as mulheres. Que eu vejo dois grandes extremos hoje para a mulher, também em casa e no mercado de trabalho. É que ou aquela mulher que é muito doce, muito suave, muito agradável, porque ela cresceu num ambiente que foi condicionando ela ficando assim. E ela nunca entrou em contato com a mulher mais intempestiva, mais firme, mais com raiva, sabe, tem uma pegada mais assim. E é um problema muito grande para muitas mulheres que chegam ao meu curso de oratória que querem ser gestoras, líderes,
ou tem que coordenar uma casa, fala com o filho e o filho não obedece, porque ela fala abraçando, né? A Dinorá fez uma live comigo, que é a fonoaudióloga, também parceira do curso de oratória, e ela falava com isso, a voz é um abraço vocal. Né? Falar é abraçar o outro com a voz. E a gente pode abraçar de várias formas, mais firme, sabe aquele abraço meio assim, tô com nojo de você, esse abraço meio assim? Pode ser de vários modos. Então, como é que tem sido o seu abraço vocal? E outras mulheres têm aquela questão de que são muito duras, são muito rígidas, são muito general. Sabe? Pode ser também? Pode ser também, mas depende do contexto. Então, assim, uma mãe dessa depois se reclama, por que, que o filho não se aproxima, por que, que o filho não conversa? Como é que está o seu tom de voz? Como é que está seu approach com ele? Como é que tá você tá junto ali? Como é que está seu abraço vocal? Você abraça? Refletir sobre isso muda muito, né, a nossa postura diante do outro. Porque se no fim das contas, se a gente realmente quer se comunicar, a gente se importa com o outro. Então a gente precisa aprender também a ouvir, aprender a se perceber como a gente está falando com o outro. A Tiara fez uma pergunta aqui, Leandro. Ela falou assim, as mulheres são mais comunicativas e assim mais agitadas? Ou isso não tem nada a ver? Não, tem alguns estudos de neurociência que dizem que vocês têm mais áreas da fala do que a gente no cérebro. Então vocês têm mais locais assim que articulam melhor a fala. De modo geral, as mulheres falam mais mesmo. Os homens são mais pontuais. É aquele exemplo, né? A gente, quando os casados, tal, chegam em casa, a mulher pergunta, como é que foi seu dia, meu bem? Geralmente ele responde, foi muito bem, foi legal. Hoje fechei um contato muito bom. Ponto. Fala uma frase só. Tem as suas exceções, eu falo pra cacete, mas assim, a grande maioria, eu vou querer contar toda a história, mas a grande maioria vai se resumir a uma, duas frases. Agora, se você pergunta o mesmo pra mulher, a mulher vai contar todos os detalhes, o que aconteceu, tal. Então fala, veja gente, isso não é uma regra, mas de modo geral, grande parte das mulheres tem essa de querer conversar. Se ainda for uma sanguínea ainda, tiver um temperamento sanguíneo ainda, aí Tiara. foi. Aí foi. Mas e voltando àquele exemplo do pastel, então assim, se você quer manter, alguém pode perguntar assim, mas eu vou comer um pastel que eu não gosto por causa da minha visita? Não, você pode pensar, Rapuca, eu adoro pastel de palmito, mas eu já sei que o Leandro não gosta. Até porque se você convida alguém, você vai saber o que a pessoa gosta de comer ou não. Então quando você vai se comunicar, você também tem que saber, aquela pessoa ali, isso acontece com equipes dentro de empresa, gente. Eu não preciso chegar numa equipe, porque tem chefe que se acostuma ao chicote, porque tem gente que só faz se você ficar em cima. Isso até em casa. Não é isso? Tem aquele filho que para arrumar o quarto, para limpar, você tem que ficar em cima. Mas tem outras pessoas que não precisam. Basta você dar uma ordem, orientação, acabou. Então a pergunta é, eu consigo perceber, olha a comparação, quem eu chamo para comer o pastel na minha casa, que tipo de pastel ele gosta? Ou eu sempre sou daquele pastel fixo de palmito? Ou eu percebo, esse aqui eu preciso gritar para que ele arrume o quarto, esse aqui não precisa gritar, esse aqui só o pedir ele vai fazer. Sabe? É não ficar nesse padrão de que eu tenho que gritar para todo mundo ou eu tenho que ser doce com todo mundo. Cada um precisa, olha que coisa, cada um precisa de um pastel diferente. Então o que a Rapuca vai olhar? A Rapuca vai pensar assim, eu não gosto de pastel de palmito, mas o que o Leandro gosta? Ele gosta de calabresa, gosta de banana com chocolate e tal. Pô, banana com chocolate eu gosto também. Então olha que coisa, nesse momento que eu estou priorizando a comunicação, o relacionamento, eu vou guardar o meu pastel de palmito que eu adoro, eu vou guardar o falar gritando, que eu adoro falar gritando, eu vou guardar o falar doce, que eu adoro falar doce, para falar de uma forma que seja bom para mim, pastel de banana com canela, e seja bom para o meu convidado, porque eu quero gerar um relacionamento. Então, assim, a gente está tendo essa preocupação com as pessoas, o que aquela pessoa precisa, o que eu preciso, para que seja bom para todo mundo. Os corações, acho que o pessoal gostou, o pessoal Isso faz muito sentido, né? Porque a gente quase não ouve sobre isso, né? Até os nossos pais, eles não têm tanta consciência disso. Eu me lembro muito de uma frase que eu vi quando você deu a palestra na casa de Rui Barbosa. Eu cheguei até a tirar foto nos stories, que eu achei genial, sabe? Eu voltei pro estágio assim, falando, meu Deus, o mundo se abriu diante de mim, né? Que dizia assim, acho que é do Carl Jung. Até você se tornar consciente,
O inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E é exatamente isso que você falou, né? Se você não controla a coisa, no fim das contas, você está sendo controlado por ela. Aí você começa a falar alto porque você quer resolver as coisas, porque você é levado pela raiva. Isso é um problema muito sério. Sim, e muita gente está tomando um choque agora nessa quarentena, porque a quarentena tem proporcionado um mergulho dentro da gente mesmo. Porque assim, ficar em casa, preso, confinado, é muito angustiante. Você quer sair, você quer. Esse dia até botei um meme lá no meu Facebook pessoal, daquela. De Norá, não, como é que é o nome dela? Tedesco. Aquela Aham. mulher da novela que fica, eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso ser gente! Eu não nasci para isso! Então, então, assim, o que a quarentena tem revelado pra gente? Eu acredito que tem mostrado pra gente muito sobre as nossas escolhas. Ah, Nazaré, alguém falou que a Nazaré Tedesco, aquela da escada, que a quarentena tem revelado muito da gente. Por quê? Porque assim, o ser humano, a gente nasceu para expansão, para expandir. A nossa personalidade ela vai sendo construída ao longo da nossa vida. Então todo dia a gente pode mudar, a gente pode dar um rumo. Olha só, não é que a gente vai mudar o que a gente é. A gente pode dar um rumo diferente para a nossa vida. Para onde a gente vai chegar. Cada dia a gente pode mudar o rumo. Tem gente com 40 anos que muda de profissão, muda de casamento, muda de um monte de coisa. Então a gente pode mudar. Então essa sensação de que eu posso expandir, que eu posso me alterar, que eu posso mudar a minha história é muito gostosa. E a gente está sendo privado disso. A gente está fechado dentro de quatro paredes. Na verdade, quatro não, são seis. Se a gente contar um teto. Teto e o chão. E isso tem uma analogia, que a gente pode fazer uma analogia, que isso eu fui aprendendo também com o professor Tiago Amorim, com o caixão. O que é o caixão? É uma caixa com 6 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 lados. E o que o caixão representa pra gente? Acabou. A sua biografia acabou. Não tem como expandir. É o único momento da vida que a gente pode dizer, fulano é isso. Porque não tem mais possibilidade de expansão. Ele é. Não tem como ser mais nada, ele é. Então, quando a gente, eu acredito, tá, que quando a gente está dentro de casa, com as paredes, com os 6 lados aqui, de certo modo, eu acho que talvez a nível inconsciente toque um pouco da gente essa realidade de que a minha vida acabou, foi até aqui. E se foi até aqui, será que ela valeu? E aí começam os problemas de relacionamento, porque às vezes você olha para um filho de 10 anos que você tem em casa e que passou o dia inteiro na creche, na escola estudando, você trabalhando o dia inteiro, ou mesmo que você não trabalhe, você passou o dia inteiro na igreja, você tava. Às vezes tem gente que a vida, veja, gente, estou dizendo que não é para ter uma espiritualidade, uma vida, mas a pessoa. Teve um padre uma vez para mim que falou para uma amigona minha, que eu achava um senhor, ele falava assim, minha filha, seu primeiro ministério é a sua família. Esse é o primeiro ministério que você tem. É a sua família. Porque ela estava demais assim na igreja. Acho que ela estava mais do que o padre lá. E aí o padre deu um pito nela nisso daí. Então o que acontece? A pessoa está o dia inteiro dentro da igreja, o dia inteiro envolvido. Não precisa ser o trabalho em atividades, em qualquer coisa, menos em casa e menos convivendo com a família dela. Aí quando chega na quarentena, que ela se percebe nessas 6 paredes que representam um caixão fechado, com pessoas que, às vezes tem gente que está olhando para o filho de 10 anos ou para o marido e pensando assim, quem é este ser? Desconheço, né? Quem é essa pessoa? Esse dia eu vi uma amiga dizendo assim para mim, ela falou assim para mim, tem um amigo meu que está apavorado, porque ele falou que ele vive a semana dele, são 6 dias fora de casa, não, são 5 dias fora de casa e só passa o final de semana em casa. E agora ele está tendo que conviver com a mulher dele dentro de casa, direto. E ele nunca passou, olha, ele nunca passou isso em 15 anos de casamento. Nossa. De ficar tantos dias junto com ela direto. Entendeu? O professor Olavo de Carvalho, uma vez eu vi uma live, uma aula dele, e ele falava, acho que aquela do amor que ele fez com umas 2 pessoas, eu vou lembrar o nome. Aí ele pegou e falava assim, tem gente que depois de tantos anos de casado, olha para alguém e fala assim, agora eu conheço você, e eu não quero ficar contigo. Porque agora ele tomou consciência da pessoa. E aí que começam os problemas de comunicação. Porque eu vejo, o que eu estou percebendo? A gente começa a descarregar nas pessoas muitas vezes essa frustração.
eu estou dentro desse caixão simbólico, a vida que eu levo, eu caí na ficha que não é a vida que eu queria levar, não foi a faculdade que eu queria ter feito, não foi o casamento que eu queria com quem eu queria ter casado, não é o salário que eu gostaria de ganhar, e aí a pessoa se rebela. Só que como ela não tem como rebelar para fora, sair, que ela rebela com quem está em casa. Aí a gente começa a subir o tom de voz, a gritar, a brigar, a xingar, porque no fundo é uma frustração com as nossas escolhas e não com o outro. É Então, como um sintoma, né, Leandro? sim, então uma dica de comunicação. Começa a perceber como é que eu estou me comunicando, como é que está sendo o meu tom de voz, que a gente já viu que o tom de voz importa muito. Você que chegou agora, depois assiste lá do início que eu falei sobre isso. Como é que o tom de voz importa, como é que a sua linguagem corporal está, se você está abraçando ou não está abraçando as pessoas com a sua linguagem corporal. Isso é muito importante, gente. Então, assim, primeira coisa para diminuir esses problemas em casa, perceber como é que está meu mundo interior. Como é que se o meu falar mais ríspido não está sendo fonte, não está encontrando a fonte não está nessas insatisfações comigo. Segundo, como é que essa mensagem está vindo para fora? Qual é a linguagem corporal que eu estou usando? Estou olhando nos olhos? Olhar nos olhos é uma coisa muito bacana. Os olhos são o espelho da alma, então estou olhando nos olhos. Meu jeito está muito assim de apontar dedo. A pessoa precisa. Porque, gente, eu posso apontar o dedo, mas a grande questão é para o objetivo da minha comunicação, que é mandar. Aquela pessoa precisa que eu aponte o dedo para que ela faça? Vai ter gente que sim. Ó, eu quero que você faça isso. E olha só, Rapuque, tem gente que é uma dificuldade de mandar. Esses dias eu atendi num curso de oratória, um médico e tal, que ele é líder dentro da equipe dele, do consultório dele, e ele é um ótimo profissional, tudo. Só que ele só fala sorrindo o tempo todo. Ele é uma pessoa super acessível, super cativante e tal, mas aí na hora que ele tem que ser o líder, que ele tem que mandar, ele tem dificuldade para não sorrir. E eu falei para ele assim, não tem nada de errado com o seu sorriso. Só que você não está sorrindo só para você, você está com alguém. E esse alguém, isso que é bacana, esse alguém não precisa do seu sorriso agora. Ele precisa da sua firmeza. Então assim, não é que, vou mudar meu jeito de ser. Você não vai mudar. Você veja, você vai dar o que o outro precisa. Isso é ser misericordioso com o outro. Se eu vou falar com uma criança, eu não vou falar como eu estou falando aqui com a Rapuque. Eu vou me abaixar fisicamente para ficar nivelado com ela. Eu vou mudar o meu tom de voz para ser uma coisa mais infantilizada. Eu vou usar palavras mais simples. Eu sou essa pessoa? Não, isso é uma parte de mim. Que naquele momento, em prol da comunicação, eu acessei e estou usando. Isso faz muita diferença, porque às vezes a gente acha que para se comunicar a gente precisa falar tudo que está dentro da gente, né? Ou que a gente sempre tem que, eu sempre tenho que ser sincero com o outro, então eu preciso falar tudo, preciso dizer tudo. E aí, às vezes, o que o outro precisa naquele momento são 3 palavras, ou às vezes é só um silêncio. Isso de dizer tudo é bem relativo, porque às vezes o outro não está preparado. Às vezes o outro não comporta. Sabe, esses dias, olha que exemplo bacana. Tem alguém, por exemplo, imagina o seguinte, a Rapuque comprou um tênis aí, top da galáxia aí, de R$ 3.000 aí pro Eduardo. Dizer que o Eduardo gosta de correr. Aí a Rapuque comprou esse tênis para ele, top e tal, não sei o quê. Aí vamos dizer que o Eduardo, Deus me livre e guarde, aconteça um acidente com ele, alguma coisa, que ele vai ficar de cadeira de roda, tá um tempo sem andar. Um bom tempo sem andar, vamos dizer que vai ficar 1 ano. Aí a Rapuque chega para ele e dá toda feliz esse presente para ele. Fala, poxa, Eduardo, eu comprei esse tênis para você, lindo, é o melhor, tal, não sei o que, para você usar. Aí o Eduardo olha, não agradece do jeito que ela espera que ele agradece, que ele poderia agradecer, e ela sai de lá, poxa, dei o tênis pro Eduardo, o melhor tênis, eu comprei para ele. Mas a gente faz isso na comunicação. E ele não gostou, que ingrato. Aí eu falo, mas ele não gostou. Aí quando eu vou ver, o Eduardo está na cadeira de rodas, sem poder botar o tênis. Então, assim, o nosso discurso parece uma coisa muito assim simples, mas não é, porque o nosso discurso eu dei para o outro o meu melhor, eu abri meu coração para o outro, eu falei tudo que eu podia falar para ele, eu fiz tudo para ele, mas o outro está preparado para receber isso? Então, nesse caso, o Eduardo que está com a perna que não pode cortar, ele não está preparado para receber o seu melhor de R$ 3.000, R$ 2.000. Talvez, aí entra também uma questão de a gente ter o quê? A humildade também.
Então a Rapuque pode olhar e falar assim, ó, pelo afeto que eu tenho para ele, pelo amor, carinho que eu tenho por ele, eu compraria esse tênis de 3.000 reais. Mas ele precisa agora daquela sandália havaiana de 30, 40 reais. Essa que eu vou comprar para ele. Isso, porque para muita gente é difícil suportar dar menos. Suportar dar menos, sabe? Aguentar assim, não, eu não vou dar os 3.000, eu vou dar tanto que ele precisa. Então, assim, se comunicar é dar o que o outro precisa. Vai ter gente, filhos de vocês aí em casa, tio e tal, que para entenderem que não podem invadir o seu espaço, que tem que arrumar a casa, que tem que isso, vai exigir de você o quê? Que você seja mais firme. Mas você gosta de ser doce. O problema não é que você é doce, você gosta de ser doce, e se você perceber a sua história de vida, todos os momentos que você foi doce, você foi recompensada. Filhinha de papai é tão boa, tão boazinha, olha como é que ela não dá trabalho, olha como é que ela é educada. Isso vai reforçando a gente, os nossos condicionamentos. Então vai começar a perceber que a hora você pode ser altivo, porque assim, aquele filho precisa que você seja firme com ele, porque ele só vai entender assim. Tudo bem? Ah, É uma questão. Acho que voltou. É uma questão mesmo de se identificar naquele momento, de olhar para a tua história, entender por que você está escolhendo aquele movimento, por que você está escolhendo se comunicar daquele jeito. Me lembro muito, eu destaquei aqui para a gente falar, da senhora Marty, que é do livro Mulherzinhas. É um livro que eu amo demais, eu amo muito, porque ela era uma mulher. Ela era muito para fora, né? Muito ativa, ela tinha um temperamento colérico. E assim, a história do livro trata sobre essa família, da família Marty, e ela tem 4 filhas. E uma das filhas confessa para a mãe, eu tenho muita dificuldade de domar o meu gênio. E aí, nesse momento, na conversa entre mãe e filha, ela descobre que a mãe também teve essa dificuldade, mas que ela conseguiu. Ela conseguiu entender que que o mundo não girava em torno dela, que ela não tinha que gritar o tempo todo, e que não é só porque ela sentia raiva que o mundo inteiro tinha que sentir raiva junto com ela. Né? Então ela começava a se domar, é como se fosse realmente, né, se podando, né? Ela vai podando as arestas e ela vai apresentando para o mundo cada vez o melhor. E assim, ela não deixou de ser ela, muito pelo contrário. Se ela continuasse gritando, se ela continuasse sendo levada por esse ímpeto, aí sim ela se afastaria cada vez mais de quem ela é. E aí, conforme ela ia podando, ela ia cada vez mais se tornando ela mesma. Você não pode deixar um traço seu dominar o todo. O colérico realmente tem essa tendência, pela personalidade não, pelo temperamento, de ser mais ponta de lança. Ele vai lá, resolve, ele faz. Isso não tem nada errado com isso. Só que ele vai canalizar isso para outras áreas. Porque realmente vai ter gente que vai demandar essa força que o colérico tem naturalmente de sair atropelando. Vai ter outros que não. E aí tem que saber dosar, sabe? E aí, por exemplo, eu falo para o pessoal em reunião, que aí pode se aplicar também a reunião dentro de casa. Quais os desafios para os temperamentos? Por exemplo, você vai fazer uma reunião em casa, um churrasco, alguma coisa, quer que todo mundo participe. Se você é uma pessoa que tem um temperamento colérico, o que é bacana? Você começar a perceber de deixar os outros fazer as coisas. Porque se você não se controlar, você colérico, é só você que sabe fazer melhor aquele vinagrete, é só você que faz o arroz top, é só você que faz a carne do jeito tal que tempera, é só você que sabe arrumar a mesa. Então assim, pro colérico, deixar os outros fazer, deixar os outros tomarem a frente e observar é exigente, mas veja, você quer o relacionamento. Imagina você na casa de alguém e a pessoa, tudo ela faz bem, tudo ela faz melhor, tudo ela que sabe fazer, não deixa você fazer nada. Por outro lado, qual é o desafio para os sanguíneos que eu vejo? É estar numa reunião familiar, numa conversa, no jantar e não monopolizar a conversa. Deixar os outros falar, sabe? Os outros falar e ouvir os outros lá falando, elogiar a conversa, sabe? Alguém falou alguma coisa, nossa, que interessante, conte mais. Para ele é difícil, para a gente é difícil, porque a gente quer contar mais. Deixa os outros contar, sabe? Deixa as pessoas falarem. Lá quem tá, o fleumático fica meio em cima do muro ali, meio que se moldando ao que está ali na hora. O desafio, tanto para o fleumático quanto o melancólico, é abrir a boca. É participar, é perguntar. Eu sei assim, às vezes você fica assim,
muita gente assim, eu gosto de perguntar, eu gosto de analisar, de olhar. Eu sei que, principalmente o melancólico, está sentado lá no meio da roda, no churrasco, em casa ou no jantar, ele está participando, ouvindo e ruminando tudo. Mas que para as outras pessoas é importante que ele fale, senão ele vai para dormir. Quando ele está lá, ele, poxa, amanhã eu vou falar tal coisa com a minha mãe, amanhã eu vou falar com meu pai, só que já até esqueceram. Se for sanguíneo, então já até esqueceu. Então, então o que é bacana pro fleumático e pro melancólico? É numa roda de conversa, num jantar, tentar puxar papo. E não precisa falar tanto. Só se você tiver algumas perguntas assim, como é que foi seu dia, mãe? Isso aqui foi legal, mãe? Pode ser frases que a mãe e o pai, se forem coléricos, vão falar pra cacete. E só de você ter perguntado, eles vão sair felizes da vida e dizer, nossa, como eu pensei pra cacete com meu filho hoje. Não pensou não, né? Você só falou, mas tava lá. Você Então, começa a dar abertura para o outro. sim, então perceber o seu temperamento é importante nesse processo. E você não precisa, assim, nenhum temperamento. Eu vejo muito o Paulo Ricardo, o padre Paulo Ricardo falando disso também, o Ítalo Marcilli, que o temperamento não é um decreto, sabe? Não é uma coisa estática. Quer dizer, né, as coisas estáticas dizem o seguinte, ele não vai te dominar, ele é um traço quase que natural seu, é um jeito de você ver o mundo e interagir com ele natural. Só que você pode pegar o melhor dele e o que não for tão, não é que existe pior, mas para aquela situação aquilo não colabora. Um colérico numa posição de liderança, excelente. Um sanguíneo numa posição de instrutor, excelente, porque eu acolho as pessoas. Mas quando eu estou num contexto que aquilo não me conta muito a meu favor, eu saber como é que naturalmente eu ajo e tentar policiar, podar isso daí. Mas não podar por podar. Podar o quê? Visando ao quê? Visando o relacionamento. No fim, a comunicação, ela exige da gente, o que você falou, né? A humildade e também até um olhar amoroso para o outro. Porque Sim. você começa a perceber as nuances do outro e aí você começa a entender, né, que você não é o centro de todas as conversas, né? Você não é o centro do mundo, que se você realmente quer se comunicar, você precisa parar e ouvir o outro. E essa coisa que você falou do tom de voz fica muito marcado para mim, porque principalmente eu me vejo em alguns momentos, né? Passo o dia, eu falei, nossa, por que eu gritei com a minha mãe assim, né? Por que eu estava tão exaltado? Quando eu vou olhar, bem lá no fundo, tinha um sentimento, né, dentro de mim de, nossa, não aguento mais ficar em casa. Nossa, né, parece que a vida está parada. Então, a gente identificar realmente esse tom, a forma com que a gente vai modulando ele, ajuda nesse momento da comunicação. Sim, sim. A Heloísa aqui, ó, de Botafogo, colocou aqui, ó, pode ser trabalhado, precisa se conhecer. Sim, isso aí é um processo. E olha que interessante, a gente vê como é que o tom de voz também tem uma coisa no curso de oratória que a gente chama de tônica do discurso, tônica das nossas palavras, que a gente, desculpa, que é a gente colocar energia no que a gente está falando. E o fato, olha só, gente, só da gente colocar energia já muda o significado. Um exemplo bem bacana, imagina assim que a gente está no tribunal, aí eu vou defender alguém, sou advogado, tem um juiz lá e quero dizer que alguém não matou uma pessoa. Aí eu viro e coloco a energia nas mesmas coisas, olha, ele não matou aquele homem. Senhor juiz, ele não matou aquele homem. Tudo igual. O significado quer dizer que ele não matou. Agora se eu estou no tribunal e falo assim, senhor juiz, ele não matou aquele homem. Ele não matou aquele homem. Já mudou. Ele não, foi outro, mas ele não. Agora, ele não matou aquele homem, ele não fez isso, realmente ele não fez, ó, não fez, olha como é que eu forcei o não fez, ele não matou. Agora se eu falo assim, e olha que interessante, quando a gente chega em casa, aí chega o Eduardo, aí, sua avó fala assim, Rapuque, você comeu o doce que estava aqui na geladeira? Aí a Rapuque vira e fala assim, olha a diferença, a Rapuque vira e fala assim, a gente pega isso instintivamente, não percebe. Aí a Rapuque vira e fala assim, eu não peguei, não vó, eu não peguei, você não vó, eu não peguei. Agora olha a diferença de significado, ó. Não vó, eu não peguei. Olha só. É muito bom. Olha só, ela chega pra você, Rapuque, você pegou o doce que estava na geladeira que eu estava guardando para comer depois do almoço?
Não, vó, eu não. Esse eu não tá quase dizendo, eu não fui. Mas se você perguntar, vó, eu sei quem foi. Entendeu? Se você Exatamente. não quiser, você vai falar assim, não, vó, eu não peguei. Eu não, você vai forçar um não. Então, assim, a tônica, onde a gente coloca energia, pode revelar nossas intenções. Então, por isso que mãe, às vezes é difícil mentir para a mãe. Porque a mãe, sem ter esse conhecimento técnico, mas instintivamente ela vai interpretando esses sinais, sabe? Continuando essa frase, você pode falar assim, ele não matou aquele homem. Não, ele não matou aquele homem. Ele atropelou, ele cortou um pedaço do dedo, ele jogou do elevador, mas matar, ele não matou. Você pode trazer para exemplo de cá, não, vó, eu não peguei seu doce. Peguei o doce da mamãe. Percebe como é que muda? Revela, né? Então, o nosso tom de voz diz muito. Tom de voz, linguagem corporal. Tem algumas perguntas que passaram aqui, ó. Que é a Luísa, fiz o curso de oratória com você, foi muito legal. Claro que eu lembro de você, Luísa. Nossa. Deixa eu ver aqui. Caroline, acho que é a Carol, deve ser Carol, né? Interessante. Pega instintivamente, mas é preciso checar. Sim, sim, veja. Eu falo, muito bem lembrado, Luísa. Isso tudo, assim, são sinais. Então, assim, não é que é. Por exemplo, se a Rapuca fala assim, eu não. Aí soa pra mim assim, já conhecendo as técnicas agora. Então ela sabe quem foi. Mas você sabe quem foi, Rapuque? Aí você chega e entrega. Então é sempre para você checar. Opa, eu acho que ela sabe quem foi. Opa, não foi ela. Eu vou lá e checo. Entende? Isso é muito bacana da comunicação. Isso é um mundo, gente. Isso é um mundo. Alguém tem alguma pergunta, Rapuque? Como é que você quer fazer? Não sei, eu acho que não. Gente, vocês têm alguma Podem pergunta? Algo que vocês queiram perguntar, comentar? aproveitem aí. Mas Tá. a comunicação, ela pede sempre da gente um olhar pelo outro e ter consciência de si mesmo, né? E às vezes a gente passa, sei lá, o dia todo e tá fazendo as coisas maquinalmente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando chega o fim do dia, você viveu aquele dia e assim, nem lembra direito. Então, a comunicação, ela ajuda a gente a estar mais consciente, né? Quando eu fiz o curso de oratória, eu percebi muito isso. Eu me lembro muito da expressão que você usava, da gente rodar muitos pratos. Né? E aí É. é muito bacana, porque você vai sendo puxado, né? Ó, você tem que despertar para a tua feição, para pausa, para o ritmo, para tônica. E são muitos pratos que a gente vai rodando. Então, quando a gente tem acesso a isso, a todas essas técnicas, a gente consegue realmente usar consciente. A gente se torna consciente no processo. Mas assim, Leandro, como que a gente pode ter mais atenção, sabe? Que a gente passa ao longo do dia e, meu Deus, o dia passou. Uma dica bacana é você começar, primeiro a se observar. E como é que você pode fazer isso de modo concreto? Pega o seu celular, a hora que você for conversar com o pai, com o marido, com o filho, seja quem for, grava um pouco a conversa. E depois você escuta. Você vai conversar com alguém, você pensa assim, por exemplo, quero dar uma ordem para o meu filho agora, para que ele arrume o quarto. Então, no momento que você for dar ordem, você deixa o celular gravando, grava essa conversa de você vendo com ele, depois você senta num lugar calmo, bota o fone, escuta e percebe. Eu dei a meu voz, essa voz, se eu escutasse alguém dando essa ordem, passa a ordem, eu soube acolher, como é que o meu filho me retrucou, como é que foi a fala dele, em vista dessa fala dele, como é que foi essa resposta, sabe, como se fosse alguém parcial, alguém de fora. Aí você vai começar a perceber, poxa, aqui, ó, eu fui muito serena com ele, eu devia ter sido mais forte com ele, mais altiva com ele, não fui. Meu filho já me respondeu com 5 pedradas, e quando eu fui, 5 pedras na mão, e quando eu fui respondê-lo, eu respondi muito doce, eu devia ter levado mais a voz, eu devia ter sido mais firme. Ou tal hora, quando ele falou, eu já me exaltei, já fui lá pro extremo e já comecei a gritar, de falar, você tem que limpar, você tem que fazer, e não parei nem para respirar. Porque assim, é diferente a mãe que chega e fala assim, há pouco eu já falei para você que eu não quero mais que você faça live aqui na sala, porque eu fico sem ver televisão aqui, porque isso me atrapalha muito, não sei o que. Você tá me entendendo? É um jeito. Outra coisa é ela chegar para você e falar assim, Rapuque, eu já falei para você que eu não quero que você fique fazendo live mais na sala. Porque eu fico sem ver televisão, sem poder fazer nada. Você me entendeu?
causa um impacto diferente. Na primeira que falei correndo, a PUC fica, ih, a vovó tá batendo bem não, reclama de tudo, chata. Na segunda, quando eu botei pausas, usei tônica, elevei o tom um pouco, ela vai entender, ih, é sério, realmente a vovó não quer, não posso fazer de novo. Então, como é que tem sido essa comunicação? Passa a gravar algumas conversas suas no celular, assim, você está conversando ao vivo, bota como se fosse um gravador, depois você senta e escuta. Essa conversa eu quero falar para o meu marido que eu não vou aceitar mais tal coisa, ou que isso aqui não é possível, ou que tem que ter ordem para tal coisa. E eu vou ouvir, analisar como é que foi a minha imposição, como é que foi o feedback dele, como eu me portei frente à resposta dele. Então isso vai te ajudar a perceber, porque o que eu vejo na prática é muita gente que a vida é muito doce, e quando eu vou puxando para ser mais incisivo, acha que está sendo quase um ditador. Mas os outros falam, não, cara, tá muito bom. Não tá agressivo, tá firme, tá forte e tal, porque a pessoa não tá acostumada com isso. Ai, muito bom, Leandro. Eu sempre lembro, né, do professor Olavo, da forma com que ele fala, e principalmente a comunicação, né? Ela foi dada a nós, seres humanos, e é um dever nosso tomar posse de todas essas técnicas, de tudo isso para aprender a se revelar ao mundo, para aprender a entregar para o mundo o que realmente você é. E com tudo isso a gente vai se tornando cada vez mais nós mesmos, né? Ah, e, gente, ordem, uma dica para vocês. Ordem, ou quer falar sério com alguém, é olhar nos olhos. Cuidado para não desviar o olhar, que isso passa em segurança, tá? É, Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade, né, de olhar no olho. eu trouxe uma dica de livro depois, tá? Antes de terminar, eu queria passar uma dica de livro para as Ai, pessoas, que tá? legal. Muito bom. Aqui, ó, alguém falou que a Ju botou aqui. Jussiele, muito bom, jeito muito bom, como não cuidamos do nosso jeito de falar, é verdade. Tudo bem? Bom, posso apresentar o livro então? Pode, Leandro, a gente tem só alguns minutinhos. Isso. Gente, olha só, pensando no seu público Rapuque, que são mulheres ou que estão trabalhando fora de casa ou trabalhando em casa, na parte doméstica, um livro que eu acredito que vai ajudar muito nos relacionamentos, principalmente porque muitas têm dificuldade de se impor e estão lutando pelo seu ambiente, tanto espaço de trabalho, também se impor em casa para não virar uma escrava da família, né? Mas sim serem respeitados pelo grande trabalho que fazem e se propõem a fazer. É um livro aqui chamado do William Ury, que é chamado aqui, ó, O Poder do Não Positivo. Não sei, acho que está parecendo trocado aí, não é isso? O Poder Tá, do Não mas eu vou botar Positivo. aqui. O poder do não Tá? positivo. Isso. O título não é muito assim feliz, acho um título um pouco confuso, mas ele está dizendo o seguinte: os aspectos positivos do não. Uma frase que me marcou muito nesse livro é o seguinte, que todo não que você deixa de dar para alguém quando você deveria ter dado, é um não que você é um sim que você está deixando de dar para você. Olha que interessante, todo não, toda falta de limite que você deixa de dar para alguém, todo não vou fazer, todo limite que você deixa de definir para alguém, você está deixando de dar sim para você. E a gente tem uma relação muito conturbada com o não. Ninguém gosta de dar não para alguém. Não vou fazer, não tenho tempo. As nossas respostas são assim, mas agora não dá, vamos ver, vamos não sei o quê. A gente tem essa dificuldade de virar e falar, não vai dar, não vou fazer. Claro, não é ser grosso, mas expressar um não. A gente fica postergando, enrolando, né? Quem sabe a pessoa esquece. E vai jogando para frente. Então esse livro é muito prático, muito útil. Primeiro para a gente perceber a nossa relação com essa fala do não, que pode ser uma relação saudável. E segundo, como dar um não para o outro que não seja assim, não, mas um não que mostre para ela que eu tenho uma necessidade, que preciso respeitar, que eu entendo a sua necessidade com esse pedido, eu estou enxergando o que você está me pedindo, e eu vou procurar atender da melhor forma, mas tem que ser uma relação ganha-ganha. É um não visando uma relação ganha-ganha, como fazer isso. Então, uma super dica de livro. O Poder do Não Positivo, do William Ury. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Vou procurar, não conhecia, mas a gente tem essa dificuldade mesmo, né, de dizer o não consciente, só com medo de magoar a pessoa, né, ou porque a pessoa estava esperando muito de você, mas é importante, né, muito importante. Sim, esse livro vai ensinar um não, como é que você pode dizer um não de uma forma que a pessoa consiga enxergar que você viu a necessidade dela.
sabe? Porque às vezes a gente Bacana. diz, não, a pessoa tem a impressão assim, você não viu a minha necessidade, você não sabe o quão importante isso é para mim. Mas vai ler lá que vocês vão gostar. Muito bom. Muito bom. Leandro, olha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Leandro é muito fera, gente. Sigam o IG dele. Ele de vez em quando ele disponibiliza aí cursos online, né? Agora você está fazendo um projeto de mentoria. Isso. A gente está com uma turma em curso já de mentoria empreendedor digital, que são psicólogos, engenheiros, médicos, vários profissionais. Desculpa, engasguei agora. Vários profissionais que estão querendo empreender no mundo digital, dar seus primeiros passos no Instagram, mas estão meio perdidos. Como é que eu faço uma live? Como é que eu faço um roteiro de uma live? E a arte? O que eu posso botar de texto? O que não é? Então está em curso já está com inscrições fechadas. Mas quem quiser ter acesso às lives passadas minhas, tá lá no meu canal no YouTube. Então dá uma olhadinha lá, é curso Oratio, curso de oratória. Tá lá no YouTube, você pode acessar lá, tem a live do Newton, da Dina Orati, tem muita coisa bacana lá. Tá bom? Beleza. E o meu canal, né? É Leandro Gulo, Gullo.oratória. Tem sempre live, dica, conteúdo muito bacana para vocês lá. Obrigado. Aí, obrigada, Leandro. A live vai ficar gravada por 24 horas, hein? Divulguem para os seus amigos aí. Um beijo, Leandro. Obrigadão. Tchau, eu que agradeço. Um beijo. Tchau.